Olá Israel, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem nesse início de semana. Eu estou aqui trazendo esse vídeo para, juntamente contigo, resolver uma daquelas questões, a seu pedido, de uma modelagem matemática, aonde a gente vai trazer essa modelagem matemática dentro do perfil de uma equação do segundo grau ou uma equação quadrática. Então a gente vai juntamente contigo resolver aí essa questão. Vamos para a questão. Já estamos aí com a questão em quadro, né? E o que é que ela pede? Ela pede o seguinte: resolva as questões abaixo envolvendo o assunto acima sugerido. Como eu já antecipei, o assunto sugerido foi um assunto de equação do segundo grau. Vamos ao primeiro enunciado. Um agricultor deseja construir um galinheiro retangular utilizando 50 metros de terra. Uma informação interessante aí. O formato dessa construção é retangular. Para economizar, ele vai aproveitar uma parede já existente do sítio. Outra informação muito importante dentro do anunciado. De modo que usará a tela apenas para 3 lados do galinheiro. Ou seja, ele vai ter 50 metros de tela e desses 50 metros de tela ele só vai utilizar os 3 lados, que são os 2 lados e mais a largura. Se a largura for x metros, a área A em detrimento de x do galinheiro pode ser escrita por uma função quadrática. Beleza? Então, o que é que o enunciado pede aí para a gente? Primeira questão: modele a equação da área em função da largura x. Observe que no enunciado ele traz uma informação interessante. Se a largura for x metros, a área AX do galinheiro pode ser escrita por uma função quadrática. Um detalhe importante. A segunda questão do enunciado é o seguinte: determine qual deve ser a largura x para que a área seja máxima. Ou seja, como é que ele vai ter o máximo dessa área com esses materiais aí propostos no nosso enunciado. E terceira e última questão dentro do enunciado, ou terceira pedida dentro do enunciado, é o seguinte: qual é essa área máxima? Bom, nós vamos determinar a área e essa vai ser a área máxima. Então são essas situações que juntos vamos desenvolver contigo, ok? Pois bem, Israel, eu trouxe aí já um desenho para você ter mais ou menos ideia de como é esse modelo matemático. Aí vamos a ele. Aí é o que se pede. Então vamos aí entender essa resolução. Vamos lá. Se os lados, a gente considerar que os lados são x, então nós temos 2 lados. Temos esse lado aqui e temos esse lado de cá. Certo? Então temos 2 lados. Temos esse lado aqui, vamos chamar de x, e temos esse outro lado aqui, que vamos chamar de x. Eles são perpendiculares à parede que o fazendeiro, o agricultor, resolveu usar, que é esse muro. Entende? Então ele é perpendicular. Tanto esse lado como esse lado é perpendicular ao muro. E nós temos a largura que vamos chamar de y. Ou se você preferir, vamos chamar de L, de largura. Pronto. Então são 2 lados e a largura. A largura está paralela ao muro, os lados estão perpendiculares ao muro. Beleza? E aí fechamos a nossa figura em um formato retangular, como o próprio anunciado pediu. Até aí tá tudo bem? Beleza. Como é que vamos fazer essa modelagem? Veja só. Quantos lados nós temos? Temos 2 lados. Então são 2x. E mais a largura. Por que apenas uma largura? Porque
a outro lado que está paralelo a essa largura é o muro. Então ali você não vai colocar a tela. Você só vai colocar a tela nos dois lados e aí na frente. Onde isso vai dar um total de 50 metros. Então ele vai gastar 50 metros de tela nesse vão aí, que são os dois lados e mais a frente, que chamamos de L, que é a representação de largura. Até aí tudo bem? Beleza então, vamos dar prosseguimento. Prosseguindo, nós temos aí uma equação do primeiro grau. Só que o enunciado pediu que fosse feito, a largura foi metros e a área x do galheiro pode ser escrita em uma função quadrática. E toda função quadrática, ela tem a forma canônica assim, ó. A forma canônica de equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Aí é a forma completa. E a forma completa, mesmo sendo canônica, será ax ao quadrado mais bx. Tá certo? Então o enunciado pediu que fosse escrita uma função quadrática. Então até aí não temos ainda uma função quadrática. Aí ficou a equação do primeiro grau. Então vamos transformar em uma equação quadrática. Beleza? Pois bem, agora vamos para o segundo passo. Aqui é uma equação do primeiro grau e não nos interessa. Então ele colocou aqui, ó, a área, AX. Qual é a fórmula de uma área? A fórmula da área é base vezes altura. Não é essa aí a fórmula da área? Base vezes altura. Só que nós não temos essas duas informações. Então a gente vai trazer a base, vamos chamar de largura, e o outro comprimento. Então ao invés de base, vamos chamar de largura. E ao invés de altura, vamos chamar de comprimento. Que são as informações que nos interessam. Mas querendo usar base vezes altura, dá no mesmo. Já que a gente vai fazer esse cálculo em relação a x, a área. Aqui na nossa resolução, né, a gente chamou os lados de x e a largura de L. Como trouxemos aqui, a fórmula da área é base vezes altura. Então, vamos a ela. Vai ser a largura vezes o lado. Beleza? Então, dando prosseguimento, a área em função de x vai ser o lado vezes a largura. Mas qual é a largura? Aí é que está a questão do pulo do gato. Vamos aí. Temos aí uma função do primeiro grau aqui em cima. Vamos isolar a largura. Quem é a largura aqui? A letra L. Então vamos repetir aqui, ó. 2x mais L é igual a 50 metros. Vamos isolar o L. O L fica no primeiro membro e vamos transpor o 2x para o segundo membro. O 50 já está aqui, permanece. O 2x é positivo, ele vem com o sinal trocado. Então ele fica menos 2x. Então o valor de L é isso aqui, 50 menos 2x. Então vai ficar a área em função de x é igual a x vezes... Quem é o L? O L é isso aqui, ó, 50 menos 2x. Até aí tá dando para entender? Eu espero que esteja entendendo, que esteja acompanhando aí direitinho. Estou muito passo a passo para você entender essa primeira questão, que é modele a equação da área
em função da largura. Então a gente está trabalhando em função da largura. Prosseguindo aí, como é que fica agora essa modelagem aí? Vamos lá. A em função de x é a área, esse A é a área em função de x, que é a largura. Então a gente está modelando a equação da área em função da largura. Então já descobrimos aqui quem é L, que foi 50 menos 2x, e agora vamos para a modelagem dessa largura. 50 vezes x, 50x menos 2 vezes x, 2x, e x vezes x, x ao quadrado. Então fica 2x ao quadrado. Aí está a nossa primeira resposta. A função quadrática que modela a largura é essa em relação à área. A em função de x é igual a 50x menos 2x ao quadrado. Vamos dar uma organizada. Como eu falei, a forma canônica aqui ficou incompleta. Ficará menos 2x ao quadrado mais 50x. Então, essa é a resposta dessa primeira etapa, que é essa daqui, ó. Pronto. Essa é a equação modelada. Menos 2x ao quadrado mais 50x. Então, beleza? Se tiver dúvida, é só mandar a resposta para o Zap. Pois é, eu espero que você esteja aí acompanhando e entendendo aí a nossa explicação. Descobrimos aí a equação modelada em função da área e para calcularmos aí as questões da largura, certo? E a modelagem é essa. A em função de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 50x. Essa é a modelagem que vai agora nos servir para resolver as outras duas etapas dessa primeira questão do nosso modelo matemático. Pois bem, a segunda etapa pede para determinarmos qual deve ser a largura x para que a área seja máxima. Aí, tá vendo como foi importante? Nós conhecemos a modelagem dessa equação, porque agora ele quer saber qual a largura x para que a área seja máxima, o máximo de espaço que venhamos aproveitar. Então vamos que vamos. Você sabe que quando uma equação do segundo grau ela tem um sinal negativo, a sua concavidade é voltada para baixo. Então vamos aqui para o nosso eixo das abscissas das coordenadas, ou eixo x ou eixo y. Deixa eu organizar aqui essa parábola para ficar um pouco mais bonitinha, né? Você merece. Pronto, eu dei uma organizada aqui, né? Fiz aqui o eixo das abscissas das coordenadas, ou o eixo y e o eixo x. Isso aí você tem lembrança. Como eu havia dito, uma equação do segundo grau, quando ela tem um sinal negativo, a sua concavidade é voltada para baixo. Então, ela é assim, ó. Beleza? Então, a segunda etapa desse nosso problema quer saber qual é esse ponto aqui, que é o ponto de máximo, certo? Ou seja, a área máxima. Entendeu? Então, para calcularmos isso, nós vamos ainda utilizar a nossa equação, lógico, que foi a principal coisa que tínhamos que descobrir, e fazer o x do vértice, porque aqui é o vértice, né? O que é o vértice? É quando o eixo y corta ou divide a nossa função ao meio, certo? Quando corta a nossa parábola ao meio. Então aí é o x do vértice. Então a fórmula do x do vértice é igual a menos b
sobre 2A. Essa é a forma do x do vértice. Lembrando, o x do vértice é onde o eixo y corta ao meio a nossa parábola, certo? E aí alcança o ponto máximo dessa parábola. Então aí a gente vai só substituir. Quem é b da nossa função? Nossa função, o b é o 50, certo? Então a gente bota aqui, ó, o sinal de menos, 50 sobre o 2, que é da fórmula, vezes o A. Quem é o A aqui? O A é menos 2. Então vai ficar menos 50 sobre 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. E aí fazemos essa divisão. 50 dividido por 4 dá 12,5. Como estamos trabalhando com metros, a resposta será 12,5 metros. Menos com menos dá mais, então essa é a resposta da nossa segunda etapa. Beleza? Você vê que todo o trabalho está sendo dentro das questões de uma equação do segundo grau, ou função quadrática. E a nossa terceira e última etapa da resolução dessa primeira questão, desse exercício de modelagem matemática em função de equação do segundo grau, nós vamos ainda continuar trabalhando com aquela equação menos 2x ao quadrado mais 50x. Beleza? A terceira etapa pede qual é essa área máxima. Pronto, nós temos ali a função da área, que foi menos 2x ao quadrado mais 50x, e descobrimos lá o valor máximo da área. Então agora só é fazer a substituição. Já que o valor máximo da área foi 12,5, a gente, onde tiver x, a gente vai colocar 12,5 na substituição. Então vamos utilizar a nossa fórmula, a nossa equação que está lá, e onde tiver x, colocaremos 12,5. Então vamos lá. A em função de 12,5 é igual a menos 2 vezes 12,5 elevado ao quadrado mais 50 vezes 12,5. Certo? Onde teve x aqui, eu coloquei o 12,5 que havíamos encontrado na etapa anterior. Então vamos lá. A área em função de 12,5 é igual. Vamos fazer aqui logo essa potência. O resultado dessa potência vai ser de, pegar aqui para poder ganharmos tempo, 12,5 elevado ao quadrado. Vamos lá. Pois bem, vamos aqui. Menos 2 vezes 12,5 ao quadrado. Eu fiz uma conta aqui para ganhar tempo, mas você pode conferir aí quando você estiver fazendo a sua resolução, a sua correção. 12,5 elevado ao quadrado dá 156,25. Beleza? Então, dá 156,25. Mais 50 vezes 2,5 dá 625. Aqui dá 625. 50 vezes 12,5 dá 625. Agora vamos fechar a nossa conta. A em função de 12,5 é igual 156,25 vezes menos 2
dá menos 312,5, certo? 156,25 vezes menos 2 dá menos 312,5 mais 625. Esse resultado eu vou trazer para cá. Eu vou colocar ele aqui. Beleza? Então, essa continha aqui, que é uma continha básica, né? Sinal diferente subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, menos 312,5 mais 625 vai dar uma área de 312,5. Pode fazer essa continha. Metros quadrados. Encontramos aí a área máxima que ele, com 50 metros de tela e utilizando o muro como suporte, ele tem aí como utilizar. Serão 312,5 metros quadrados. Então, essa é a nossa resolução, né? Nada muito complicado, nada muito, como é que eu posso dizer, muito fora de um contexto que você já não tenha aprendido, certo? Então, é algo que eu me sinto lisonjeado em você ter acreditado, e não foi nada além do que você já não soubesse. Beleza? Então, eu deixo aqui meu abraço. Espero que o vídeo não tenha ficado muito cansativo. E até a nossa próxima videoaula. Beleza? Até a próxima videoaula. Um abraço. Tudo de bom.